Vamos conversar agora ao vivo com o presidente da associação que representa o setor, o Fernando Pimentel. Tudo bem, Fernando? Muito obrigada por conversar com a gente aqui na CNN Brasil. Um bom dia para você. Bom dia, Muriel. Só queria corrigir, eu sou diretor superintendente da entidade. Perfeito, correção feita, diretor superintendente, para a gente deixar claro aqui. Gostaria muito de saber, então, a sua percepção diante do que tem acontecido, diante dessa enorme lista de 700 exceções. Vocês foram pegos de surpresa ao ver que nessa lista vocês não estavam, o setor não estava contemplado? Olha, Muriel, eu acho que eu fiquei mais surpreendido com o fato da lista ter vindo junto com o anúncio, com a assinatura do decreto. Achava que viria alguma coisa, mas não de imediato. No que diz respeito à nossa não inserção, ficou muito claro que o que os Estados Unidos colocou na exceção era aquilo que o afetava mais, ou pelo menos foi aquilo que eles identificaram de imediato como que trazendo mais problemas para os consumidores americanos, para a economia americana. Mas ficaram alguns outros produtos de fora. Eu acho que não faz sentido o que está acontecendo, muito alvissareiro ouvir aí essas possibilidades de conversa entre os presidentes, porque o Brasil é um parceiro histórico e o setor têxtil e confecção do Brasil tem uma ótima relação com o setor têxtil e confecção dos Estados Unidos. Inclusive, já vínhamos mantendo contato com as nossas contrapartes de lá, pensando no oposto, avançar num acordo bilateral, setorial, para aprofundar as relações e os investimentos das indústrias nos dois países. Então, para nós, essa possibilidade de abertura do diálogo vai ao encontro daquilo que nós apregoamos e temos defendido. Negociar, negociar e negociar. Exige paciência, exige estratégia, exige tática, mas eu acredito que a razão, um item bem escasso recentemente no mundo, que ela vai em algum momento prevalecer diante de todo esse histórico entre Brasil e Estados Unidos. Mas o setor, com 50%, fica inviabilizado realmente de realizar exportações para os Estados Unidos, dado que os nossos concorrentes ficaram com taxação menor e o Brasil atua em mercados mais de nicho, mas mesmo assim esses mercados são afetados pela concorrência asiática principalmente. Eu até aproveito para entender, a gente, te ouvindo agora, a gente percebe que está falando de uma inviabilização realmente. Estamos falando talvez de até uma questão que fica proibitiva, vocês não vão conseguir mais exportar para os Estados Unidos diante dessa taxa aí de 50%, só para a gente entender o tamanho desse impacto realmente diante dessa tarifa. Tirando os cordéis de sisal, que foi o único item que foi excetuado, todos os demais estão incluídos no tarifaço. E não há como o exportador brasileiro absorver e dar um desconto dessa magnitude, e muito menos, provavelmente, o comprador norte-americano pagar esse excesso via taxação. Então, teria que haver muita negociação, porque estar no mercado americano é muito importante. É o maior mercado do mundo, ele é o maior importador de têxteis e confeccionados. Depois que você lá se estabelece, você consegue uma longevidade nos negócios. Para ter uma ideia, 40% da moda praia brasileira, que é exportada, vai para os Estados Unidos. Cerca de quase 30% da moda feminina, vestidos e saias, que o Brasil exporta, vai para os Estados Unidos. Então, é um mercado relevante, apesar de nós não sermos os maiores fornecedores dos Estados Unidos, que são, como eu falei antes, os países asiáticos. O tamanho da encrenca nós esperávamos exportar este ano cerca de 500 milhões de reais de têxteis e confeccionados para os Estados Unidos. Já tínhamos feito a metade, até junho, e esperávamos fazer a metade segunda ou mais nessa segunda fase do ano. Com esse tarifaço, isso fica inviabilizado. Mas eu estou confiante que nós vamos encontrar um caminho e retornar aquilo que seria, no máximo, 10 pontos percentuais de adicional que os Estados Unidos estabeleceu lá atrás. Mas realmente inviabiliza. Em emprego, isso significa de 5 a 6 mil postos formais diretos de trabalho, podendo chegar a 15 mil se entrarmos com os indiretos. E óbvio que você não substitui um mercado desse do dia para a noite. Portanto, teríamos aí uma jornada de médio prazo para reocupar algum espaço no mercado mundial e, eventualmente, destinar aquilo que estava indo para fora, aqui para o mercado local, que está sendo profundamente atacado pelas importações asiáticas.
Pois é, eu queria até te perguntar, diante desse cenário, se na sua avaliação está na hora de pensar num plano B, que obviamente não vai ser algo rápido, que vai demorar realmente, mas queria entender se vocês estão pensando em abrir mercado já e começar a olhar para outros países. De que forma vocês têm pensado nesse caminho, nesse plano B, levando em consideração que, de modo geral, esse cenário comercial está mudando com essas movimentações feitas por Donald Trump. Portanto, ter um plano B, talvez um plano C nesses momentos, seria interessante. Então, vocês têm pensado, Fernando, nesse caso, em já olhar para outros países, ainda que demore mais um tempo, mas para não depender em grande parte dos Estados Unidos? Olha, os Estados Unidos é o terceiro ou quarto maior destino para nós. O maior destino está aqui na América do Sul, onde nós temos acordos com tarifação zero. Nós temos aí agora, e estamos trabalhando já desde sempre, para viabilizar o acordo Mercosul-União Europeia, que poderá ser posto em marcha no ano que vem, assim esperamos. Temos aí o acordo Mercosul-EFTA, que é um tamanho menor de população, mas que também é importante, um mercado rico, que provavelmente também vai ser posto em marcha no ano que vem. Esses movimentos são fundamentais para a nossa indústria, porque se você não tiver acordo, as tarifas têxteis, de um modo geral, no mundo, são as maiores, porque sempre foi um mercado muito regulado pela geração de emprego que tem, pela riqueza, pela capilaridade que ele leva ao desenvolvimento dos países. Então, é preciso ter acordos. Com os Estados Unidos, nós não temos acordos, mas nós estamos discutindo avançar em alguma coisa nessa direção. Agora, nesse momento, nós fizemos uma missão exploratória à África esse ano, com a nossa equipe do Tex Brasil, que é uma parceria que nós temos com a Apex, um programa longevo e importante. A Europa é um caminho também, já é um caminho, já é uma realidade, mas poderá se aprofundar com acordo, aprofundar com o México, com o Canadá, enfim, nós estamos sempre buscando mercados. Agora, você, para conquistar esses mercados, você tem que ter uma competitividade muito grande. E aí entra outra agenda, a agenda de reduzir o custo Brasil. O custo Brasil é de 1,7 trilhão a mais do que a média da OCDE, o peso morto que a gente carrega, e isso nos inviabiliza, somado à falta de acordos, é uma tarefa hercúlea, mas que nós temos avançado, e o Brasil é a quinta maior indústria têxtil do mundo, e nós queremos colocá-lo numa posição tão destacada em comércio exterior, como nós temos na produção mundial. Agora, Fernando, a gente sabe que tem aí um período até efetivamente a tarifa entrar em vigor por causa da ordem executiva. A gente está falando aí de alguns dias. No caso, os produtos brasileiros que vão ser exportados, que vão para os Estados Unidos, podem sair do Brasil até o dia 5 de agosto. Vocês estão fazendo uma força-tarefa nesse momento para tentar enviar o máximo possível de produtos, para tentar correr atrás do prejuízo, já pensando aí no próximo mês, que talvez fique sem essa possibilidade de poder enviar os produtos, e levando em consideração que tem até ali 11h59, digamos assim, do dia 5 de agosto para poder enviar. Vocês estão fazendo algum movimento nesse sentido? As empresas estão se movimentando celeremente, porque há uma janela de oportunidade, pelo menos nesse momento, para não perder pedidos. Agora, pedidos que já estão contratados para, por exemplo, entrega. Outro dia, anteontem eu recebi uma chamada de um associado nosso que tem um pedido para outubro, 10 milhões de dólares. Óbvio que esse pedido, do jeito que está hoje, ele vai ficar praticamente inviabilizado, a não ser que as partes cheguem a um acordo em 50%, um pouco para cá, um pouco para lá, mas não é um pouco para cá, é um pocão para lá, um pocão para cá. Mas, sem dúvida nenhuma, as empresas estão correndo, aquelas que estão com a mercadoria pronta e, ao mesmo tempo, vendo se tem um navio para embarcar o produto e vendo se há todas as condições de logística para essa mercadoria poder ser colocada nos portos e despachada. O prazo não é tão longo, é agora na terça-feira. Portanto, há uma corrida frenética para aqueles que estão com a mercadoria pronta para realizar o embarque. Muito bem, nós conversamos com Fernando Pimentel, diretor superintendente da Associação Brasileira de Indústria Têxtil e de Confecção, a ABIT. Obrigada mais uma vez pela conversa e uma boa sorte para vocês por aí. Muito obrigado, um bom dia para todos. Um bom dia, obrigada.